pessoal, good morning! Como é que vocês estão? Na aula de hoje, nós daremos início à unidade 8, a unidade onde nós iremos revisar alguns assuntos que nós já estudamos, como, por exemplo, partes do corpo, do rosto e alguns animais. São justamente, vocês conseguem observar aqui nessas duas páginas iniciais, a gente consegue observar algumas figuras, né? As figuras bastante estranhas, né? Diferentes. Então, essas figuras, elas estão associadas a essas frases desse quiz aqui, ó, que vocês vão precisar responder, tá certo? Percebam que vocês terão que responder true se for verdadeiro e false se for falso. Vocês vão ter que marcar um X. Mas aí nos quadradinhos, nós temos algumas letras. Essas letras que vocês irão marcar o X, elas formarão uma palavra que vai completar essa frase daqui, ó. Essa frase que nós temos aqui embaixo. Life is, e aí vai completar de acordo com a palavra que for formada com as letras que vocês forem marcando, certo? Então, aqui nesse quiz, nós temos esses assuntos, nós temos essas figuras relacionadas aos assuntos que nós já estudamos, né? Então, que se vocês observarem aí, vocês vão ver as partes do corpo e do rosto que nós estudamos e alguns animais também que vocês já aprenderam. Então, nós temos aí algumas frases onde vocês vão precisar marcar. A primeira delas diz o seguinte: You use your mouth to eat and talk. Então, que parte do corpo será que nós utilizamos para comer e falar? Será que é a mouth? E que parte do corpo será essa, né? Que parte do corpo ou do rosto será essa? Né? Então, vocês vão precisar tentar lembrar dos assuntos que nós já estudamos. Se restar alguma dúvida, vocês já sabendo que aí vai se aplicar as partes do corpo ou do rosto, então vocês vão voltar na unidade onde vocês aprenderam sobre esse assunto e vão procurar essa palavra aí, mouth, né? Ver que palavra é essa, o que é que ela quer significar. Se essa frase estiver correta, vocês vão marcar um X no true, né? Então, a primeira letra que tá aí é o W, então vocês vão marcar um X no W. E se essa frase for falsa, vocês vão marcar um X na letra C. A segunda frase diz o seguinte: Crocodiles have long legs. Então, observando a figura aqui, né? Crocodiles have long legs, né? Então, será que essa frase está de acordo com a figura? Que parte do corpo será que são as legs, né? E será que elas estão de acordo com a figura desse crocodilo, né? A terceira frase, we use our eyes to listen. Será que a gente listen com os nossos eyes? Então, que parte será essa? Então, vocês vão precisar voltar e observar lá que parte é essa e vão marcar se essa frase estiver verdadeira ou falsa. A próxima frase diz o seguinte: Spider can't fly. Então, será que as aranhas não podem voar, né? Será que elas não conseguem voar? Então, vocês vão marcar se for verdadeiro ou se for falso, de acordo com a figura que está mostrando aí na imagem, certo? Nas páginas do livro. You use your hands to touch. Então, será que nós utilizamos as nossas hands para tocar em alguma coisa? Que parte será essa, né? Que a gente utiliza para tocar em alguma coisa, para topar nas coisas. Então, vocês vão precisar também relembrar que parte é essa e marcar se a frase estiver incorreta ou correta. Rabbits are slow animals. Será que os rabbits são animais lentos? Então, que animais serão esses, os rabbits? Então, vocês vão precisar também marcar aí. We use our ears to smell. Será que parte do corpo será essa? Que a gente sente cheiros, né? Que a gente pode cheirar. Será que são os nossos ears mesmo? Será que essa frase está correta? Então, vocês vão precisar também tentar relembrar o que são aí esses ears, certo? Giraffes have short necks. Então, vão precisar também ver aí, né? Observar na figura se as girafas realmente... como é que são esses pescoços das girafas, né?
Será que elas estão de acordo com o que está dizendo aí na frase? E por último, fish live in the water. Será que a frase também está correta, né? Então, se tiver correto, vai marcar o X na primeira coluna, né? E se tiver incorreto, vai marcar o X na segunda coluna, certo? Então, corrigindo a essas frases, né? Que até o que pede aqui, né? Os assuntos do quiz que nós já vimos são as partes do corpo e do rosto e alguns animais, né? E os animals. Mas aí vocês podem responder em português, certo? Partes do corpo e do rosto e animais. A segunda pergunta aí, né, desse nosso para iniciar, pede para que vocês corrijam as informações das frases falsas. Então, aí nós teremos 10 frases. 5 serão verdadeiras e 5 serão falsas. As frases que vocês marcarem como falsas e que estiverem de acordo com essas imagens, que realmente forem falsas, vocês vão ter que colocar na informação da forma verdadeira, né? Então, por exemplo, se aí estiver dizendo crocodiles have long legs, né? Então, crocodilos têm pernas longas, né? Então, será que ele realmente tem pernas longas de acordo com a imagem? A gente observa que não, né? Que as pernas dos crocodilos são pequenas, né? São short. Então, vocês vão completar, vão escrever, na verdade, a frase aqui abaixo, né? Corrigir essas informações, né? Já que o crocodilo não tem as pernas longas, né? Então, vocês vão escrever aí que os crocodilos têm pernas curtas. E isso vocês vão fazer para todas as frases que estiverem incorretas. Podem escrever no caderno mesmo, até porque não vai dar para vocês fazerem isso aí nessa parte do livro, né? E por último, complete a frase abaixo do quadro com a palavra formada pelas letras das colunas corretas. Então, lembrando, né, que aí vocês vão marcar um X na letra, né? Daí, se for verdadeiro ou se for falso, vocês vão marcar um X, né? E aí, as letras que vocês marcarem um X vão formar uma palavra. E essa palavra vai completar essa frase aí. Life is. A vida é. E aí, vocês vão precisar completar com a palavra que for formada em inglês, tá certo? E aí, vai formar essa frase. Na próxima página, vocês terão que fazer justamente isso, né? Reescrever as 5 frases falsas, né? Então, como eu falei, lá na outra página, vocês vão ter 10 frases. 5 são verdadeiras e 5 são falsas. Só que aí, vocês vão ter que reescrever essas frases falsas em inglês, tá certo? Corrigindo, fazendo a correção que for necessária, né? Então, como eu já dei a dica aí do crocodilo, né, dos crocodiles, então, vocês vão escrever a frase em inglês, tá certo? A gente viu lá, a frase diz que os crocodilos têm pernas longas. Mas, segundo nós vimos na figura, os crocodilos têm pernas curtas, né? Então, vocês vão reescrever a frase. Como é que a frase é? Crocodiles have long shorts. Have long legs. Então, vocês vão ter que trocar aí, né, a palavra. Já que os crocodilos não têm pernas compridas, pernas grandes, eles têm pernas curtas, então vocês vão ter que colocar a palavra curtas em inglês, que no caso são shorts, né? Então, a frase que vocês vão ter que corrigir aí vai ficar assim, da seguinte forma. Crocodiles have short legs, certo? E vão fazer a mesma coisa com todas as outras 4 frases que também estão incorretas. Vocês vão ver o que é que tá errado lá na frase e vão reescrever em inglês aí essa frase, trocando só a palavra que tiver errada, certo? Depois disso, aqui abaixo, vocês vão precisar completar as lacunas para que todas as frases sejam verdadeiras. Então, relembrando, né? Aqui vocês vão precisar escrever as partes do corpo ou do rosto que vocês aprenderam, né? Vão ser as palavras que vocês vão precisar encaixar aí. Partes do corpo e do rosto e alguns estágios da vida, né? Que foram aqueles que nós aprendemos, né? Baby, child, teenagers e adult. Então, vocês vão ter que completar essas frases, esses espaços em brancos com essas palavras, né? Sejam com estágios da vida ou sejam com partes do corpo ou do rosto.
Para isso, vocês vão ter que ler a frase com bastante atenção e tentar relembrar ao que é que essa frase está se aplicando. Por exemplo, no primeiro pontinho nós temos aí espaço, né? Can be curly or spike. Então, essas palavras vocês já viram, né? Curly ou spike. Então, ao que será que essas palavras se aplicam? Será que elas se aplicam a alguma parte do corpo, alguma parte do rosto, né? Que podem ser dessas duas formas aí. Então, vocês vão tentar relembrar, né? Quais são que vão se aplicar e aí vocês vão escrever a palavra correta, certo? A palavra certinha aí para que a frase ela fique verdadeira, né? Para que a frase seja correta. No segundo, when you are a tracinho, you sleep a lot. Então, que palavra também será que vai se encaixar aí, né? Então, vocês vão precisar também tentar buscar essa informação, tentar relembrar conforme os assuntos que vocês já estudaram também, certo? A frog has a espaço tongue. Então, que parte será essa, né? Que é um tongue, e aí vocês vão precisar completar também com a palavra que estiver faltando, certo? Lembrando, pessoal, todas essas frases são frases que vocês já viram. Talvez tenha alguma palavra ou outra que não seja igual, mas elas são associadas aos assuntos que vocês já aprenderam. Então, para relembrar, se ficar alguma dúvida, pode voltar às páginas, ver esses assuntos que vocês aprenderam e tentar encontrar qual é a palavra que vai se encaixar nessa frase, tá certo? A outra nós temos aí, an alligator has a tracinho mouth. Então, vocês vão também completar essa frase. Elephants have two very big. Então, vão completar também. One foot has five. E aí vão completar. A spider has eight. If I close my tracinho, I don't see anything. You can drive a tracinho when you are an adult. Sue loves tracinho. She swims and plays tennis. I can tracinho the violin, but I can't tracinho the flute. Blue, green, black, and brown are colors of tracinho. E a última, a tracinho has no legs and no arms. Então, tentem lembrar quais são as palavras que vão se encaixar nessas frases. Lembrando que as palavras que vão se encaixar aí em todas essas frases são as partes do corpo e do rosto. Vão ter algumas outras coisas também que vocês vão tentar lembrar. Por exemplo, já vai ter a parte do corpo ou do rosto dizendo aí. Mas tem alguma palavra que vai ficar precisando vocês escreverem para completar a informação, para completar a frase. Então, vocês escrevem aquilo que vocês entenderam que tá certo? Não se preocupem em pensar, não sei se tá correto, né? Não sei se eu fiz certo. O importante é que vocês tentem, certo? Que vocês tentem fazer para que vocês consigam aprender e consigam compreender o assunto da melhor maneira, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar até essa página, tá certo? Qualquer dúvida, podem falar comigo, como vocês já sabem, né? Podem mandar uma mensagem para mim que a gente soluciona essas dúvidas. Na próxima aula, nós daremos continuidade à unidade 8, onde nós estudaremos também um pouco mais sobre esse assunto, tá certo? Encontro vocês na próxima aula. Bye, bye!